Devocional Diário Café com Deus Pai por Júnior Rostirola, 4 de abril, Fé ousada. Ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu o sabes. Livro de Ezequiel capítulo 37 versículo 3. É admirável a sinceridade de Ezequiel, pois diante dessa visão reconheceu que só Deus poderia trazer vida para aqueles ossos. Ele vivia em meio aos cativos e sentia na pele o sentimento de incapacidade, que dominava os israelitas por causa do pesado jugo dos babilônios, causando imensa humilhação. É difícil conservar a confiança quando estamos cercados de pessoas desanimadas. É impressionante o número de pessoas pessimistas, pois não dão um passo sem explicações prévias, ao contrário da fé, que não interroga nem calcula, mas simplesmente confia e avança. Como é difícil continuar acreditando quando pessoas pessimistas estão ao nosso redor. Por isso, eu decidi andar próximo de pessoas que tenham uma fé maior do que a minha. Porque, quando eu for compartilhar algo, elas irão alimentá-la. Nestes anos como pastor, eu já encontrei muitas pessoas pessimistas, inclusive durante vários momentos em que, caminhando sobre uma promessa, elas vieram com palavras de desencorajamento, até mesmo declarando que eu não conseguiria, porém decidi confiar e avançar. Isso me ensina que é preciso confiar em Deus, mas que também é preciso agir, na certeza de que o Senhor está efetivamente conosco. Com Deus é assim: primeiro você dá um passo, depois Ele cria o chão. Não dá para viver a fé permanecendo em lugares conhecidos e que aparentemente são seguros. É necessário arriscar. O fundamento da fé não é a irracionalidade, mas o fato de que a nossa vida é sustentada em Deus, que pode fazer o impossível. Frase do dia: viver pela fé é arriscado, mas viver sem fé é fatal. Leitura bíblica, livro de Lucas capítulo 9, palavra-chave: ousadia. Lucas capítulo 9, e, convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade e poder sobre todos os demônios, para curarem enfermidades, e enviou-os a pregar o reino de Deus, e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem cajados, nem alforge, nem pão, nem dinheiro. Nem qualquer de vós tenha 2 túnicas. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. E, saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. E o tetrarca Herodes ouviu todas as coisas que por ele foram feitas, e estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara dentre os mortos, e outros que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes: João, eu degolei. Quem é, pois, este de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. E, regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito. E, tomando-os consigo, retirou-se, em particular, para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E, sabendo-o a multidão, o seguiu. E ele os recebeu, e falava-lhes do reino de Deus. E sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele os 12, disseram-lhe: despede a multidão, para que, indo aos lugares e aldeias em redor, se agasalhem e achem o que comer. Porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo, porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse, então, aos seus discípulos: fazei-os assentar em ranchos de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os, e partiu-os, e deu-os aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram, do que lhes sobejou, 12 cestos de pedaços. E aconteceu que, estando ele só, orando, estavam com ele os discípulos. E perguntou-lhes, dizendo:
quem diz a multidão que eu sou? E, respondendo eles, disseram, João o Batista. Outros, Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes, e vós, quem dizeis que eu sou? E, respondendo Pedro, disse, o Cristo de Deus, e, admoestando-os, mandou que a ninguém referissem isso, dizendo, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos, e pelos principais sacerdotes, e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me. Porque, qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque, que aproveita ao homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque, qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. E em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns aqui não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. E aconteceu que, quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E, estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória, e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. E, quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 homens que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus, Mestre, bom é que nós estejamos aqui, e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E, dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E, entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia, Este é o meu amado filho, a ele ouvi. E, tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se. E por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. E aconteceu, no dia seguinte, que, descendo eles do monte, lhe saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo, Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito o toma, e de repente clama, e o despedaça até espumar. E só o larga depois de o ter quebrantado. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E Jesus, respondendo, disse, Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco, e vós sofrerei? Traze-me aqui o teu filho. E, quando ainda vinha chegando, o demônio o derrubou e convulsionou. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo, e curou o menino, e o entregou a seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus, e, maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos, Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam esta palavra, que lhes era encoberta, para que a não compreendessem, e temiam interrogá-lo acerca desta palavra. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou um menino, pô-lo junto a si, e disse-lhes, Qualquer que receber este menino em meu nome, recebe-me a mim, e qualquer que me receber a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo será grande. E, respondendo João, disse, Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, e lhe proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhe disse, Não o proibais, porque quem não é contra nós, é por nós. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros adiante de si. E, indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada, mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram, Senhor,
Queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os, e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu, ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa aos mortos o enterrar os seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Se você tem gostado do conteúdo desse canal, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e compartilhar esse vídeo com quem você ama. Te espero no próximo vídeo. Até lá!